Quando a gente fala de exames de imagem, quando eu estou procurando uma causa dessa infertilidade, aí a gente já tem aquele conceito, né, do casal infértil. É quando aquela mulher, quando ela é abaixo de 35 anos, e esse casal está ali há 1 ano tentando engravidar e não teve sucesso, ele vai ter que buscar realmente um mais especialista e começar essa busca dessa avaliação. Quando essa mulher ela tem mais de 35 anos, a gente espera um pouco menos para a gente iniciar. A partir de 6 meses, a gente já inicia essa busca. E quando o médico ele solicita esses exames, ele quer pesquisar alguns fatores. O fator uterino, o fator tubário e o fator ovariano. A gente vai se entender um pouquinho sobre eles. Quando a gente fala de fatores uterinos, o que é que de imagem eu poderia trazer hoje para a gente entender? A gente pode pesquisar se tem algum problema lá no útero pela imagem por uma ultrassonografia transvaginal, aquela de rotina, certo? A gente pode solicitar de rotina. Só que o que eu percebo no meu dia a dia, lá na clínica, isso vem acontecendo com tendência, como o nosso amigo aqui acabou de falar, doutor Álvaro, como hoje em dia a gente tem uma crescente, né, de mulheres que estão sendo diagnosticadas com endometriose, alguns colegas, eles já solicitam logo o exame de mapeamento de endometriose. Isso não é um exame, eu gosto de dizer, que ele não está dentro lá do protocolo de pesquisa do casal infértil. Mas alguns colegas já solicitam. E eu já estava conversando com eles, já me disseram por quê. Ultrassom transvaginal, habitual de rotina, a gente consegue diagnosticar endometriose. 80% das vezes a endometriose ela vai estar em região reto-cervical. E a gente consegue diagnosticar. Porém, muitas vezes, em um exame rápido, o colega ele não avalia essa região com todo cuidado. E como ele não também, às vezes, ele não trabalha com endometriose, se ele encontra a lesão, ele nem reconhece o padrão de lesão. E essa lesão, ela passa batida. E eu escuto muito de pacientes falar assim, doutora, passei muitos anos e nunca ninguém me falou que eu tenho endometriose. E foi no exame de transvaginal de rotina. Por conta disso, alguns colegas já solicitam o mapeamento. E aí já vem um outro conceito também. Por que eles solicitam, às vezes, o próprio mapeamento de endometriose? Porque quando a gente está fazendo a pesquisa do fator tubário, a gente tem 2 exames. Mas a gente usa muito mais de rotina um exame, que é a histerosalpingografia. A histerosalpingografia nada mais é que o raio-x das trompas. É o exame de raio-x contrastado, onde a paciente ela vai fazer um raio-x ali daquelas trompas. E como a histerosalpingografia ela necessita de um preparo intestinal para a sua realização, como por exemplo, a paciente vai usar alguns laxantes no dia anterior, vai usar algumas medicações, vai ter uma alimentação diferenciada e ela vem fazer esse exame no dia na clínica em jejum. É um preparo idêntico ao preparo de mapeamento de endometriose. Então, os colegas eles já pedem, porque já pesquisa logo tudo de uma vez. Esse HICOSE é a sigla que a gente tem da Hysterosalpingo Contrast Sonography, que é uma histerosalpingo sonografia. É a mesma coisa, só que a gente vai fazer agora com ultrassom. Não é um exame que, vamos dizer assim, que pegou o tanto. Depois eu vou falar um pouquinho sobre ele. E o último fator que a gente também vai avaliar através dos exames de imagem são os ovários. E aqui nos ovários eu também estudo através do ultrassom transvaginal, onde eu vou avaliar o aspecto de ovário e eu vou ver também essa reserva ovariana da mulher. Para que todos aqui, ao final dessa aula, estejam com o mesmo nível de conhecimento de imagem, porque eu sei, isso aconteceu muito comigo, não sei se na faculdade de vocês tiveram muito conhecimento com ultrassonografia e com imagem. Mas para a gente entender um pouquinho o princípio de como o ultrassom funciona, certo? O ultrassom nada mais é que um computador. Ele é um computador que é ligado à rede elétrica. Vai chegar essa energia elétrica, essa energia ela chega no meu transdutor, certo? No aparelho, e ele vai vibrar os cristais piezoelétricos. A vibração desses cristais vai produzir uma onda. E essa onda é uma onda sonora, né? O ultrassom. Ele bate na estrutura e quando ele bate na estrutura, ele retorna. Isso daqui se chama eco de retorno. Então, por isso a gente vai entender agora por que é uma coisa ecogênica, certo? Porque a gente está lendo os ecos de retorno daquela estrutura.
Então, o ultrassom, ele manda, não é o aparelho, ele manda o ultrassom e a gente tem o retorno, o eco de retorno, que vai me mostrar lá na tela a estrutura que eu estou pesquisando. E para que todos nós, a gente consiga entender também qual é o léxico do ultrassom, qual é a linguagem que a gente fala no ultrassom, por isso que eu falei um pouquinho sobre os ecos de retorno. Quando eu tenho uma estrutura que meu ultrassom ele bate e ele não volta eco nenhum, é uma estrutura sem eco. Se é sem eco, a gente coloca o ar de anecoico, não voltou eco nenhum. Geralmente, quando a gente tem uma imagem anecoica, são imagens que têm líquidos, não volta nenhum, não tem eco de retorno ali. Quando essa estrutura ela tem um eco de retorno mais reduzido, ela é uma estrutura hipoecoica, ela produz poucos ecos. Quando ela produz eco de retorno demais, eu digo que é uma estrutura hiperecoica. E ela fica assim, ó, com aspectos mais branquinho. E toda vida que eu falo de isoecoico, iso, fixa de igual. Eu sempre estou comparando. No ultrassom, eu sempre vou estar comparando. Como a gente está falando sobre exames da infertilidade, eu trouxe aqui para a gente ver. Isso aqui é a ultrassom transvaginal, eu estou fazendo um corte longitudinal de útero. Esse útero aqui ele é retrovertido. Como é que eu sei disso? Porque no ultrassom, essa daqui é a minha direita e essa aqui é a minha esquerda. Ou no meu transvaginal, essa aqui é a minha parte mais cranial e aqui é a minha parte mais caudal. Eu estou fazendo um corte longitudinal e esse útero ele está emborcadinho, né? Vamos falar assim, para trás. Ele está em reversão. Aí a gente usando esse léxico que a gente aprendeu aqui nessa imagem de ultrassom, porque eu falei que a gente vai sempre comparar, né, projeticidades. Quando eu falo que o endométrio, que é o útero, certo? Tudo isso daqui é o útero, aqui eu tenho o endométrio, e quando eu digo que esse endométrio ele é hiperecogênico, ele é hiperecogênico em relação ao quê? Ao próprio miométrio. A gente está comparando com o miométrio. Então, quando eu vejo o mioma, quando eu vejo o pólipo, tudo eu vou estar comparando com o meu miométrio, certo? Então, ele é hiperecogênico. Quando eu quero ver, por exemplo, esse líquido aqui no fundo de saco, esse líquido aqui, ó, de vasos, que eu fiz alguns cortes aqui de vasos, aqui eu tenho estruturas anecoicas. Anecoicas em relação aqui, tá bom? Tá bem? Eu posso dizer, por exemplo, isoecogênico, quando eu comparo um aparelho terminal ao outro, ela é isoecogênica e hipoecogênica aqui, ó. Essa partezinha que a gente recobre nós vamos dizer que a zona entre o endométrio e o miométrio. Agora a gente vai ver o vídeo. A mesma coisa que a gente viu, só para a gente entender. Tá? De novo, eu tenho um útero que tem retroversão. E esse útero eu consigo ver aqui essa imagem do lado, arredondada, e era um pouco mais escurinha, era um pouco mais hipoecóico. Aqui é um mioma assim, tá bom? Que a gente vai ter. O mioma a gente vai enxergar desse jeito. Ele é um mioma subtuposo, porque está aqui dentro da cavidade uterina. E a visão ultrassonográfica. A visão ultrassonográfica, quando estou dando aula para os ligantes, por exemplo, eles falam assim, professora, mas eu não estou conseguindo enxergar nada aqui, esse monte de preto no branco. E eu sempre gosto de dizer, quando a gente sabe a anatomia e a gente entende bem a anatomia, é só a gente entender que a mesma anatomia lá do livro, só que deitada, porque geralmente a gente estuda assim em pé, as anatomias, né? Só que ela está deitada e nos tons de cinza. E isso daqui nada mais é do que essa imagem, é a mesma coisa. Só que não está coloridinho como a gente vê lá no livro, certo? Mas é a mesma coisa. Quando a gente quer estudar ultrassonografia, a gente tem que saber muito bem a anatomia. Quem é bom em anatomia vai se dar bem na ultrassom também, com certeza. Aqui mais uma imagem aqui de exame. Esse útero aqui é um útero normal. Percebeu que o útero está viradinho para cá agora, do lado aqui da tela? Esse útero aqui está em antiversão. E aqui eu vejo o colo do útero, o endométrio. Eu estava no corte longitudinal, eu girei meu transporte, fiz o corte transversal. Aí eu estou varrendo todo o útero e vi aqui que esse útero está normal.
E eu sempre costumo dizer para minhas pacientes também, que elas vão fazer exame comigo e falam assim, doutora, mas meu exame deu normal, por que eu não engravido? Aí eu vou dizer, olha, você vai puxar com seu médico, porque seu médico não avalia o exame, né? Ele vai avaliar você como um todo, tá bom? Então, aqui no útero, que tipo de coisas que eu posso encontrar que pode atrapalhar uma gestação, essa mulher a gestar? O que eu posso encontrar aqui? Eu posso encontrar desde miomas, e aí, no caso, esses miomas que vão atrapalhar, geralmente são miomas que são submucosos, às vezes eles são grandes. Eu já peguei muita paciente com mioma submucoso e com a gravidez também lá. Os dois lá de ladinho, deu tudo certo. O bebezinho plantou em uma regiãozinha assim mais distante lá do mioma. Mas não é sempre que isso acontece, geralmente atrapalha. O pólipo também, eu encontro, que também atrapalham a gestação, a adenomiose e algumas malformações milerianas também, algumas malformações uterinas, elas atrapalham que essa mulher ela tenha gravidez. Eu não coloquei aqui, por exemplo, das sineques, mas eu também já peguei algumas pacientes pós-curetagem, que a gente consegue ver o sinal lá do sonográfico, que ela tem algumas sinéquias uterinas, e isso pode levar, assim, desde a menorreia até a infertilidade. Só um exemplo aqui que a gente vai falar um pouquinho sobre mioma. Esse aqui é o mioma submucoso, ele está dentro da cavidade, ele distorce essa cavidade uterina completamente. Então, assim, isso daqui é um fator que atrapalharia essa gestação. Você percebeu que o mioma, ele é mais escurinho, ele é hipoecogênico? Agora eu quero mostrar aqui para vocês um pólipo endometrial. O pólipo, ele é aqui, veja ele bem aqui, ó, dentro do endométrio, tá vendo? Ele é hiperecogênico, eu acho arredondadinho, ele é hiperecogênico e ele também vai atrapalhar. E quando o médico solicita esse exame, o ideal é que ele solicite na primeira fase do ciclo. Por quê? Porque se vocês observarem, algumas vezes eu vi aqui o meu endométrio muito ecogênico, né, mais branquinho. E outra, agora você está vendo que eu tenho um endométrio mais trilaminar. Eu tenho uma partezinha ecogênica, hipoecogênica e hiperecogênica novamente. Quando eu tenho, por exemplo, se eu estiver na segunda fase do ciclo, que o endométrio está proliferando, ele está lá grossinho, ele está hiperecogênico, eu posso deixar passar, às vezes, esse diagnóstico aqui de pólipo. Isso acontece também porque às vezes a paciente chega para mim, então o médico errou, que fiz meu exame. Não, ele não errou. Provavelmente a senhora foi em uma fase que não estava legal. E eu tive a sorte que a senhora veio numa fase legal para poder avaliar, porque eu não gosto de botar a linha na fogueira. E é realmente mais é o que acontece, tá? Então a gente está vendo aqui um pólipozinho endometrial. Outra doença importante também da gente falar é a adenomiose. Que a adenomiose ela passa muito, tem pacientes que não são diagnosticadas. Hoje em dia a gente tem até um último consenso que saiu de adenomiose do MUSA, né, que ele fala de alguns sinais diretos e indiretos. Mas se vocês repararem aqui nessa parede aqui do útero, desse lado aqui superior da tela, você vai perceber que ela está mais heterogênea se eu comparar com esse lado aqui de baixo. Ela está mais espessada quando eu comparo com esse lado daqui. Outra coisa também que eu sempre costumo dizer em aula é o músculo, né, o miométrio, ele é músculo liso. Músculo liso não secreta nada. Quem secreta alguma coisa é tecido glandular. Então, se eu vejo regiões anecoicas aqui dentro, que eu sei que não é vaso, e eu vejo uma região mais hiperecogênica aqui, isso é sinal direto que essa mulher tem adenomiose. E eu trouxe essa imagem aqui também, que é a imagem 3D que a gente pode fazer para a gente fazer essa avaliação de malformações millerianas. Em um ultrassom normal, a gente já consegue suspeitar. O ideal é sempre que a gente faça um 3D disponível. Como a na clínica, na sonda intracavitária, ela já tem um 3D, a gente consegue fazer. Nas tubas uterinas, o que eu vou avaliar? Se essa tuba está pérvia ou não. Basicamente é isso. Se ela está pérvia, ela tem um caminho ali livre a ser seguido, né? Se ela está obstruída, ela está obstruída. Algumas causas seriam o quê? A própria endometriose, ela causa uma obstrução primária ou algumas infecções também. Aqui é um videozinho mostrando só um pouquinho de como é que é feito a histerossonografia, que é o mesmo princípio da histerossono. A diferença é que na histerossonografia eu uso um contraste iodado. Na histerossono eu uso um contraste de microbolhas. E um é feito com raio-x, a outra é feito com ultrassom.
Mas na histerossopingografia, o que eu vou fazer? A paciente vai ficar em posição ginecológica, a gente vai fazer uma asepsia, a gente vai colocar um aparelhinho e nesse aparelho eu começo a injetar o contraste. Quando eu começo a injetar o contraste, eu vou fazendo algumas radiografias e eu vou vendo esse contraste preenchendo o útero e preenchendo tuba até que ele cai na própria pelve. E aí, por exemplo, esse seria um exame normal. A gente tem algumas fases quando a gente vai iniciar a fazer a histero. A primeira fase é a paciente faz uma radiografia simples de pelve. Por quê? Para a gente ver se não tinha nenhum fator aqui antes, né? Porque como é uma imagem em 2D, eu não, porque às vezes, como eu não consigo ter uma outra dimensão aqui, eu tenho que ver se não tinha alguma coisa que, sei lá, se eu visse aqui, eu falo assim, não, poxa, será que isso aqui é uma imagem verdadeira ou uma imagem sobreposta? Então, primeiro a gente faz uma radiografia simples, depois a gente começa a injeção de contraste, a gente tem as fases uterino, esse úterozinho aqui, que é o útero da paciente, está canal endocervical, é porque o úterozinho é retrovertido, todo preenchido. Se você perceber preencher todo, tem essas regiões aqui mais transparentes, né? E aqui duas coisas podem ser, pode ser um mioma? Pode. Ou pode ser só porque injetou ar junto, às vezes fica assim também. Depois que ele preenche todo o útero, agora é a fase que vai começar a preencher as tubas. Ele vai preencher, tá vendo aqui essas bolinhas? Podem ser miomas e podem ser uma injeção de ar também. E quando finaliza, ele preenche toda a tuba, ele cai, né, a fase de extravasamento e ele cai lá na parte abdominal da mulher. Isso aqui é um exame normal, certo? É um exame tudo bem, tubas prévias. O que eu poderia ter de alterado aqui nesse exame? Eu tenho uma oclusão aqui nessa paciente, por exemplo, tanto à direita quanto à esquerda, que é igual ao raio-x que a gente olha, tá? É direita e é esquerda. E eu vejo que está ocluído. E aqui, além de ocluído, se você percebeu, ela sofreu uma dilatação. Aqui tem um hidrossalpinge. Essa paciente ou ela tem uma história, às vezes, de uma infecção lá atrás, mas ela nem sabia. A histerossonda, ela tem esse mesmo princípio, certo? Só que o médico ele vai iniciar fazendo ultrassom natal, depois ele prepara essa paciente, bota o espéculo, passa a sonda, e a gente começa a fazer a injeção do contraste de microbolhas e vai fazendo o exame de ultrassom. É o mesmo princípio. Só que aqui eu percebo, não sei como é que é na região de vocês, que não é um exame que pegou tanto. E também, eu vou falar com o profissional, não é um exame tão fácil da gente fazer, porque a gente só tem duas mãos para estar na injeção contraste, mexendo aqui, mexendo no aparelho, é muita coisa ao mesmo tempo. Eu acho melhor fazer a histero. Perfeito. E agora os ovários. Os ovários também vou conseguir avaliar eles na ultrassonografia. E aqui eu tenho alguns casos que eu vou ter que pesquisar. Quando eu sei que essa paciente está em uma pesquisa de um casal infértil. Será que essa paciente tem SOP? Será que ela tem endometrioma? E outra coisa que eu acho sempre importante de ver é a reserva ovariana dessa mulher. Nessa imagem, a gente pode ver a imagem de um ovário, tá? É um ovário normal. Esse aqui é o ovário parênquimo ovariano e alguns folículos, tá? Eu costumo até falar para pacientes que o folículo é a casinha do óvulo. A gente não vê óvulo na ultrassom, a gente vê o folículo. E esse aqui é uma imagenzinha de um ovário de aspecto normal. Quando eu tenho um ovário de aspecto policístico, ó, você percebe que ele tem diferentes folículos. Na verdade, isso aqui não são cistos verdadeiros. São muitos folículos, é um ovário multifolicular, que essa paciente ela não consegue ovular. Nenhum desses aqui ele consegue responder, né, para dominar sobre os outros, inibir o crescimento dos outros e ele crescer lá. Então, ele fica nesse aspecto aqui. E a reserva ovariana, tanto a gente pode ser feito olhando mesmo, fazendo a varredura lá no ultrassom, e a gente vai e conta quantos folículos ela tem, mede os tamanhos dos maiores folículos, coloca lá no aula, ou tem alguns softwares, a depender do aparelho, que ele faz essa contagem sozinho. Uma das coisas que eu posso encontrar em um exame alterado é o endometrioma. Isso daqui é um endometrioma, eu vejo essa imagem cística, com esse aspecto que a gente chama e descreve de vidro fosco. Esse aqui é a imagem de um endometrioma. Claro que isso daqui é atrapalho dessa mulher engravidar. E sempre que a gente tem endometrioma, eu preciso pesquisar se essa mulher tem endometriose em outro local também.
E eu sempre costumo dizer também que infertilidade feminina, ok, a gente vai avaliar a questão das trompas, vai ver se tem mioma, pólipo, adenomiose, tudo isso daí, mas eu sempre digo que é a ponta do iceberg, porque se a gente for mais profundo, a gente tem a endometriose, que ainda é muito subdiagnosticada. Tem muitas mulheres que têm endometriose e não têm diagnóstico, só vão descobrir, sei lá, 8, 10 anos depois. E aí, falando só um pouquinho do exame de mapeamento com preparo, né, o mapeamento de endometriose com preparo intestinal, ele é um exame de ultrassom da mesma forma que a gente faz, é o mesmo aparelho. A diferença é que essa paciente ela vai fazer um preparo intestinal no dia anterior ao exame. Ela usa alguns laxantes, pode usar, por exemplo, Dulcolax, pode usar outro tipo de laxantes também, usa alguns Buscopan, faz uma alimentaçãozinha mais leve no dia anterior do exame. Ela vem em jejum. E nesse exame a gente faz a avaliação tanto da parte abdominal, a gente avalia, por exemplo, se teria uma endometriose, né, extrapélvica, e depois a gente complementa com um exame transvaginal. E quando a paciente tem cicatriz cesárea ou cicatriz de laparotomia, eu sempre faço também a parte mais superficial. A gente pega o transdutorzinho linear e a gente olha nessa parte mais superficial também. Vou só mostrar aqui o intestino normal, quando a gente tem um preparo intestinal. O que mais atrapalha o ultrassom para a gente são os gases dentro do intestino. Fica muito ruim a imagem. Então, quando a paciente ela vem com o preparo, a gente consegue ver aqui o intestino e eu consigo até diferenciar todas as camadas. A muscular, submucosa, a muscular da mucosa e a mucosa. Eu consigo até serose, se eu olhar aqui com cuidado, a depender até do nível do aparelho que eu vá ter, eu consigo ver e diferenciar bem direitinho todas essas camadas. Ali era um corte longitudinal, aqui é o órgão direito e um corte transversal da alça. E eu vou mostrar aqui para vocês, gravar aquela imagem, como é que é uma endometriose no intestino. Ó, se vocês observarem aqui, a camada muscular desse intestino, ele está mais, tá vendo que está mais grossinho aqui? Está espessado. E se a gente olhar com bastante atenção, ela pega tanto a parte de serosa, muscular, e pega também um pouquinho da submucosa. E também uma coisa, até é o tema do meu mestrado, eu percebo que as pacientes, dependendo do nível de camada de acometimento do intestino, ela refere sintomas diferentes também. A gente também vai avaliar as aderências. A gente sempre precisa, nessa hora a gente fala, olha, com licença, eu vou apertar um pouquinho aqui o aparelho, nessa hora sentir algum incômodo, a senhora me avisa, porque inclusive isso faz parte do exame. Se ela sentiu dor, eu tenho que descrever lá para o meu colega que vai receber meu exame. Sabe, ela sentiu dor na movimentação tal. Então eu tenho que ver, você percebe aqui, que desliza bem direitinho que a serosa da parte de peritônio, intestino, isso ali é um sinal positivo. Quando está negativo, ó, eu aperto e esse útero ele desliza tudo em bloco. Quando você olha aqui embaixo da imagem, a gente tem endometrioma nos ovários dela, tá? E tem endometriose aqui também. Então, adere, fica tudo aderido. É um processo inflamatório ali, então assim, vai ficar tudo duro ali, então tudo em bloco. O ovário de endometrioma. E aí uma imagem que eu sempre gosto de mostrar, porque a partir de então vocês vão ver a imagem. Quando o colega escrever o exame, vocês vão olhar lá na imagem. Que eu já peguei laudos, às vezes, que constante o cisto de corpo lúteo hemorrágico com o endometrioma. E eu vou até mostrar que é um cisto de corpo lúteo hemorrágico. Eu vou mostrar aqui uma paciente que tinha os dois. Ela tinha o endometrioma, ela também tinha um cisto de corpo lúteo hemorrágico. Então, ó, aqui lado a lado, elas são muito diferentes. Mas, por exemplo, se a pessoa não consegue ver isso todos os dias, a pessoa pode passar batida. Mas eu sempre mostro, porque assim, ela é bem diferente. Os debris, né, são mais finos, aqui é uma coisa assim, um pouquinho mais grosseira. E aqui é o sinal que a gente consegue ver, ó, aqui é o útero, certo? E os ovários, eles estão parauterinos, na lateral. Olha onde é que os ovários estão, lá atrás. Eles estão aqui atrás do útero. A gente fala que é o beijo dos ovários, né? A radiologia, a sonografia é bem romântica, o beijo dos ovários. Esses ovários estão aderidos aqui atrás do útero. Resumindo, quando a gente vai avaliar por imagem o útero, eu vou pesquisar o que ali, né? Mioma, adenomiose, pólipo.
algumas malformações e a endometriose. Quando eu vou avaliar a tuba, tanto pela histerossomo como pela histerosalpingografia, eu preciso ver o quê? Se essas tubas elas estão pérvias ou não, elas têm passagem ou não. E nos ovários, eu tenho que ver como é que é esses ovários, se eles são policísticos ou não, se tem endometriomas ou não. E, principalmente, eu gosto sempre de colocar reserva ovariana. Muito obrigada.